Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus faz essa pergunta aos seus apóstolos. Jesus quer saber qual é o entendimento que as pessoas têm sobre ele. Por isso pergunta aos apóstolos: olha, o que as pessoas falam a meu respeito? E os apóstolos então disseram a Jesus: olha, Senhor, dizem que é João Batista que ressuscitou. Dizem ainda que é Elias, Jeremias, ou então que é algum outro profeta. E muitas hipóteses, mas o que fica evidente é que as pessoas não sabiam quem era Jesus. E hoje, se perguntássemos talvez a familiares, amigos, colegas de trabalho, quem é Jesus? Possivelmente também não encontraríamos tantos que tivessem ou que tenham clareza sobre quem é Jesus. Em seguida, Jesus direciona a pergunta aos próprios discípulos: e para vós, que caminham comigo, que estão ao meu lado, que presenciam os milagres, os sermões que faço, quem eu sou? Essa pergunta direciona também a você e a mim. Para você, quem é Jesus? Quem Ele é? Você que já tem anos de igreja, décadas de igreja, quem é Jesus para você? Pedro toma a palavra, tem iniciativa, responde: és o Messias esperado, és o Filho de Deus. E responde corretamente. E por responder corretamente, escuta de Jesus: feliz és tu, Simão. Feliz és tu que sabe quem eu sou. Feliz és tu que, sabendo quem eu sou, pode relacionar-se adequadamente comigo. Porque quando sabemos quem é Jesus, a nossa relação com Deus muda. Nossa relação passa a ser marcada pelo respeito, pela confiança, pela obediência. A relação vai se tornando cada vez mais íntima, mais fecunda e vai gerando em nós essa disposição de felicidade. Por quê? Porque não só encontramos o Messias, mas porque vamos nos tornando amigos dele, amigos de Deus. Saber quem Deus é possibilita uma relação qualificada com Deus. Talvez essa seja a explicação porque muitos são mornos na fé, frios, e parece que não tem a sua vida de fé, parece que não tem alegria, vibração, não tem entusiasmo, porque talvez não saiba quem é Jesus. Embora esteja sempre em nossas igrejas e em nossas celebrações. Papa Bento, em uma homilia, respondeu essa mesma pergunta. E ele não só respondeu, como ele, na homilia, motivava que nós pudéssemos responder a Jesus com as palavras dele. E ele dizia assim: dizei-lhe, Jesus, eu sei que tu és o Filho de Deus, que destes a vida por mim. Eu quero seguir-te, e quero seguir-te com fidelidade, e deixar-me guiar por tua palavra. Tu conheces-me, amas-me, e eu confio em ti. E coloco em tuas mãos toda a minha vida. Quero que sejas a força que me sustente, a alegria que nunca me abandone. Com essas palavras, o Papa Bento nos motivava a responder a essa pergunta que Jesus hoje faz a você e a mim. E possa essa resposta do Papa continuar ecoando no nosso íntimo. Eu sei quem tu és, Senhor. Tu és o Messias. Tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que deu a vida por mim. Tu és aquele que me conhece, aquele que me ama. E por isso,
porque me conhece, porque me ama, porque sabe o que eu sinto, o que eu passo, sabe das minhas conquistas, das minhas derrotas, das minhas alegrias, das minhas lágrimas. Por isso então, Senhor, eu confio em vós. Por isso então, eu entrego toda a minha vida, por isso eu quero te seguir, por isso eu quero te obedecer, obedecer a tua palavra, porque me conheces. Por isso eu quero também que seja o meu sustento e quero que sejas a minha alegria. Façamos um esforço de tentar tornar essas palavras do Papa Bento nossas próprias palavras, que essa oração dele seja a nossa oração. Eu sei quem tu és e por isso eu também quero me entregar totalmente a vós, Senhor. O Evangelho continua. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A igreja não é uma instituição simplesmente humana, mas está intimamente unida a Deus. Porque ela não vive, a igreja não vive de si mesma. A igreja vive de Deus. Jesus está presente na igreja que ele funda. Ele mesmo, o próprio Jesus, dá vida à sua igreja, dá alimento à sua igreja, fortalece a sua igreja. E nessa igreja de Jesus, vamos aprendendo que não estamos só, e vamos aprendendo que não podemos integrar essa igreja de forma individualista, isolada. Por isso vamos aprendendo a rezar como irmãos, chamando Deus de Pai. E nessa igreja de irmãos, a fraternidade é importante. Não só amizade, mas fraternidade com todos. Porque ninguém vive de modo constante o tempo inteiro. E falava isso 2 domingos atrás. E nessa dinâmica de irmãos, de fraternidade, então diz o Papa, ter fé é apoiar-se na fé dos teus irmãos. Temos fé, mas muitas vezes ainda precisarei do apoio da fé do irmão. E ao mesmo tempo fazer com que a tua fé também sirva de apoio para a fé de outras pessoas. E essa igreja de Jesus é preciso que amemos a igreja, porque por ela fomos gerados para a fé, por ela somos alimentados, por ela somos sustentados na vida. Por isso essa igreja tem que ser amada por cada um de nós. E essa igreja de Jesus, essa igreja universal, ela se encontra perto de nós, perto de cada um, nas nossas paróquias, nas nossas capelas. É uma porção dessa igreja de Jesus. E por isso somos também responsáveis por essa igreja próxima de cada um de nós. E nessa igreja também ofertando nossa vida, integrando a igreja e tornando essa igreja mais bela. E o Evangelho diz: as portas do inferno nunca poderá vencê-la. A igreja está em constante luta contra o mal. E isso não é ficção. Isso é verdade revelada. Isso é verdade de fé que tem que ser crida por todos nós. A igreja está em constante luta contra o mal. Mas não a igreja de pedra. Não é a igreja de pedra, não é o templo que luta contra o mal. É cada cristão que integra a igreja que deve lutar contra o mal. Lutar e vencer. Podemos e devemos fazer crescer a igreja. E fazemos crescer a igreja com a nossa conversão individual. Cada passo que damos de conversão, de mudança de vida, de superação do pecado, fazemos a igreja crescer. Cada passo que damos na intensidade de nossa oração, na piedade, na constância da oração, fazemos a igreja crescer. Cada passo que damos de entendimento que somos igreja e que precisamos nos dedicar à igreja, fazemos ela crescer. Mas ao contrário, cada um que vai
reincidindo nos seus pecados, vai ofuscando a beleza da igreja e vai ferindo a igreja de Jesus Cristo. Se quando me converto ou dou passos de conversão, enriqueço a igreja, quando eu peco, eu ofusco a beleza da igreja e eu firo a igreja. E muitos ferem a igreja de Jesus com seus pecados, consagrados e leigos, ferem a igreja de Jesus com seus pecados. Mas a certeza que essa palavra nos dá é que essa igreja, embora sempre muito ferida, nunca será destruída. A igreja de Jesus resiste aos nossos pecados. A igreja de Jesus resiste aos nossos erros. E a igreja de Jesus resistirá sempre aos nossos erros. Ela não pode e não poderá ser destruída. E essa igreja de Jesus, ela é essencialmente reconciliação. Jesus dá a sua vida para que a humanidade possa se reconciliar com Deus. Portanto, está na essência da igreja a reconciliação e a comunhão. Um exercício de casa que podem fazer é repassar todas as partes da missa, fixas, os textos que o padre lê, e perceber quantas vezes na missa se fala de comunhão, de unidade, de integração. Porque a igreja de Jesus é essencialmente a igreja da reconciliação. E por isso se faz necessário, como membro da igreja, fazer frequentemente experiência de perdoar e de pedir perdão. Porque Jesus, ele redime a humanidade, une a humanidade a Deus, e nós cristãos temos como missão unir a comunidade, unir as pessoas e romper as divisões. A unidade da igreja depende muito dessas realidades, da frequente experiência de perdão e do esforço de comunhão com Deus e com os irmãos. Não podemos desistir da comunhão. Não podemos desistir da unidade com as pessoas. E essas são as nossas principais armas na luta contra o mal. Com essas armas vencemos o mal. Com essas armas vencemos o demônio. Quanto menos experimentamos o perdão que temos que dar, o perdão que temos que pedir, o perdão que tem que ser buscado no sacramento da confissão. Portanto, quanto menos buscamos o perdão e quanto mais nos afastamos da Eucaristia que é o nosso alimento, da Eucaristia que tem que ser adorada nos sacrários, mais vencem as forças do mal. E mais a beleza da igreja é ofuscada. E mais ferimos a igreja de Jesus. Você luta contra o mal, rompendo o que tem de divisão na tua vida. Não permitindo rompimentos, divisões, separações, litígios, falta de perdão. Assim você vence o demônio, porque o demônio divide, o demônio separa, e Deus une, e Deus integra, e Deus perdoa. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos chamados a sermos parte dessa igreja reconciliada. Portanto, é tão grave um cristão viver rompido. Um cristão ter uma lista de pessoas com quem não fala, com quem não se relaciona, com quem não está disposto a perdoar e pedir perdão. Porque o demônio coloca no coração de muitos o orgulho que não deixa dar o perdão e o orgulho que não deixa pedir o perdão. E desse modo, muitos cristãos continuam vivendo suas divisões, seus litígios e suas separações.
Temos muitas coisas materiais a melhorar em nossa paróquia, mas nada é tão importante quanto compreendermos esse evangelho que nos foi anunciado. Ame a igreja de Jesus e lute como igreja contra as forças do mal. Vemos cristãos lutando uns contra os outros, estão lutando errado, porque lutamos contra as forças do mal. Lute com tua oração, lute com teu perdão, lute recorrendo ao sacramento da confissão e da Eucaristia. E assim, manifestaremos a beleza de nossa fé, a beleza de nossa igreja, a beleza da igreja de Jesus Cristo. Assim seja. Amém.